Agora, quem volta ao programa, estávamos com saudades dela para falar de um assunto importante também nesta época do ano, que incomoda tanta gente, diminui qualidade de vida, aumenta o desconforto. Convidamos a dermatologista, a doutora Maria Bussadi, bem-vinda. Obrigada, obrigada. Vamos falar das caspas no inverno, daquela dermatite seborreica, que olha, nessa época do ano acaba sendo pior, né, doutora? O problema se agrava bastante. Bem-vinda, viu? Vou sentar aqui do seu ladinho. Eu faço agora essa voltinha pra gente começar. Sempre um prazer tê-la aqui. E olha, até para que a gente inicie o assunto, vamos então tentar explicar, porque eu acho interessante que a gente fala da caspa, o nome popularmente conhecido, mas a doença se chama dermatite seborreica. Seborreica, isso. Na realidade, a dermatite seborreica é uma condição inflamatória da pele, né? E ela pode acometer, pode aparecer em vários lugares, na face, na área do tronco. E quando essa dermatite acomete o couro cabeludo, se dá o nome de caspa. O que é a caspa? Nada mais é do que a produção exagerada do sebo na pele, e quando esse sebo seca, ele descama e dá essa caspa. Então, na verdade, a origem dessa dermatite seborreica ainda hoje é não é tão bem elucidada. Por quê? Estão associados vários fatores com a dermatite seborreica. Um deles que a gente fala que é o estresse, outros uma determinação genética, tá? Genética. Então hoje já tem pesquisas que a genética pode estar influenciando. O aumento desse fungo que chama malacésia, que é um fungo que dá na pele. Uso de hormônios androgênicos, no qual você aumenta a produção da glândula sebácea. Embora a dermatite seborreica, isso é interessante a gente falar, ela não está relacionada exatamente com a hiperprodução da glândula, que tem gente que tem pele oleosa e acaba não tendo a caspa ou dermatite seborreica. Então, tem algum fator que ainda não foi identificado, que alguns pacientes geneticamente têm essa tendência maior para caspa. E nessa época do ano, então, aumenta por quê? Sim, na verdade, no inverno, quando você muda a temperatura, a questão da umidade, né, a umidade do ar, você acaba piorando essa proliferação do fungo. Então, um exemplo muito grande, na verdade, com a umidade um pouco mais alta, esse fungo se prolifera. E esse fungo em excesso acaba piorando e desencadeando essa dermatite seborreica. O importante falar, gente, é que dermatite seborreica não é uma condição que pega ou passa para os outros, que acaba criando uma condição para quem tem a dermatite seborreica de vergonha. Então é importante falar quem tem dermatite seborreica, que são aquelas placas que às vezes acomete na sobrancelha, na face, no couro cabeludo como um todo, que fica vermelho e descamando, as pessoas têm preconceito. Então, retira esse preconceito, porque não é uma doença que pega, não é uma doença que transmite para ninguém, é uma doença realmente que acaba causando uma baixa autoestima no paciente que tem e que não controla, porque acaba ficando com vergonha. Então, é muito importante quem tem, e as pessoas que convivem com quem tem dermatite seborreica, ninguém tem dermatite porque quer. E também uma outra coisa que é importante, as pessoas falam, doutora, é falta de higiene? Não é falta de higiene. Então, é uma condição da pessoa, uma doença inflamatória que ninguém tem culpa de ter. E que acaba ficando aparente. Aparente, né? E no inverno piora. Então, é muito importante como dermatologista a gente falar que as doenças de pele são muito estigmatizadas. A dermatite seborreica, o vitiligo, a psoríase. As pessoas têm vergonha e sofrem ainda um bullying muito importante em cima dessas doenças, que é difícil de esconder. Então, as pessoas têm que ter muito cuidado quando vão abordar isso e olhar e julgar o outro. Olha, é higiene ou não é, entendeu? Então, é importante pontuar. Não tem relação. Não tem relação. Agora, vamos colocar na tela até para que fique claro, então, para o público, as regiões que a gente pode ter, então, aparecimento dessa dermatite seborreica. Olha, a gente separou aí numa ilustração, couro cabeludo, sobrancelhas, pálpebras, vincos do nariz, lábios, atrás e dentro, né, das orelhas e tórax. Como é feito o diagnóstico, então, doutora? O diagnóstico é basicamente clínico, com um bom dermatologista. De preferência, procure realmente dermatologista, a Sociedade Brasileira de Dermatologia, que ele vai estar apto para fazer o diagnóstico. Então, quando tem
tem placas descamativas, placas que descamam, você tem que suspeitar, avermelhadas, no couro cabeludo como um todo. Às vezes pode acometer também algumas pessoas que têm as blefarites, que é na pálpebra, que descamam, tem essa coceira, esse prurido constante. Então tem que fazer o diagnóstico correto e diagnóstico diferencial. Que algumas pessoas têm o diagnóstico de psoríase, que são placas no couro cabeludo, e às vezes a pessoa passa erroneamente que não é dermatite seborreica e é uma psoríase, uma doença bem mais grave do que a dermatite seborreica. Então, às vezes, se confundem algumas condições. Então, e não tem nada autoimune, não tem... Na verdade, hoje a gente consegue identificar, não tem de autoimunidade, mas a imunidade de pele realmente acaba sendo bem importante na gênese dessa doença. Por isso que o estresse, quando muda a imunidade da pele, você pode desencadear. Não de autoimunidade, mas de uma imunobiologia. E mais recente ainda, temos as pesquisas mostrando que a barreira da pele, quando está afetada, hoje são 4 barreiras, que a gente fala da barreira superficial, da microbiologia. É muito relacionado com a alteração da microbiota, das bactérias e dos fungos que colonizam a pele. Então, hoje as pesquisas estão muito nessa linha da pesquisa dessas bactérias e fungos da pele. E o que muda? O inverno, ressecamento da pele. Você acaba piorando essas bactérias que colonizam ali, naturalmente estão na pele. Só que, eventualmente, por situações diferentes, você acaba causando doença, entendeu? Já tem perguntinha, doutora. Vamos colocar na tela? Olha lá, já a gente fala de tratamento. Obrigada, Mari. Um beijo pra você. Tem o caspa na barba. É normal? O que fazer? Então, Mário, caspa na barba, dermatite seborreica de barba realmente é muito comum. O que a gente orienta é sempre uma higiene com produtos. A gente vai entrar um pouquinho no tratamento com substâncias antifúngicas para diminuir a expressão dessa malacésia, que é esse fungo na pele. Evitar tomar banho com água muito quente. Não botar água quente, ela acaba modificando. E uma coisa que é muito importante também, mais recente, não é tirar o sebo totalmente da pele. Você tem que melhorar a qualidade desse sebo. Quanto mais inflamada a sua pele estiver, pior vai ser. Então, limpar com shampoos realmente antifúngicos, mas realmente hidratar a área da barba, que as pessoas não têm hábito de hidratar. Usar sabonetes líquidos que não agridem tanto. Cada vez menos a gente agride a pele para tratar a dermatite seborreica. Porque quem tem caspa, eu falo, eu tenho que limpar muito, 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 eu tenho que esfregar, fazer... Pelo contrário, quanto mais você agride, você vai tendo rebote. Entendi. Então, aumenta a inflamação. Aumenta a inflamação. Então, a questão é, dermatite seborreica está dentro de um contexto de inflamação. Então, nossos tratamentos hoje são mais para diminuir a inflamação. Então, hoje, medicamentos orais, que são os probióticos orais, as LEDs que desinflamam, os shampoos que melhoram o microbioma de pele. Então, tudo isso associado para ter uma resposta muito melhor de tratamento. Porque é uma doença crônica, né? E a gente tem pronto no mercado, mas para muitos pacientes a questão da manipulação desses shampoos também é indicada? Também, nós temos muita coisa pronta no mercado. Hoje, um dos tratamentos que são simples, os óleos essenciais. A gente está usando cada vez mais em dermatologia. Olha que legal. Os óleos essenciais de alecrim, de melaleuca. Nunca óleo essencial direto na pele, porque ele queima e irrita. Diluído em óleos vegetais, com orientação do seu dermato. Então, ele diminui a hiperproliferação realmente fúngica, melhora a inflamação de pele. Também, mais moderno, hoje a gente tem usado os pré-shampoos. Então, quem não sabe o que é pré-shampoo? Pré-shampoo a gente usa previamente no couro cabeludo, antes de usar o shampoo, porque ele acaba dissolvendo essa crosta que é formada. Você usa 5, 10 minutos antes e depois você usa com shampoo. Porque a gente vê o quê? Que o paciente não adere ao shampoo, fica 5 minutos no banho, isso não dá. E o resultado é pobre. Então, o pré-shampoo hoje a gente tem usado muito. É de uso diário? 3 vezes por semana os pré-shampoos. Os óleos essenciais, óleo de melaleuca, que é uma coisa antiga e boa e funciona. Então, melaleuca nos óleos essenciais. Argila, gente, argila. Essas máscaras de argila em contato da pele, ela desinflama, diminui a questão da bactéria e melhora o microbioma da pele. Inclusive no couro. Inclusive no couro, inclusive no couro. Porque o que acontece? A gente acaba usando... E o
shampoos. Os shampoos acabam lançando mão o quê? Os shampoos antifúngicos. Tá. Também não tanto como a gente usava, 3 vezes por semana e sempre adaptando, diminuindo o fungo, melhorando um pouco a oleosidade e desinflamando. Então, o grande diferencial hoje nos últimos 5 anos é o quê? Desinflamar, gente. A doença é inflamatória e está dentro de um contexto. Contexto o quê? Estresse que acaba inflamando um pouco mais. A gente nessa época... juntou, então, a estação, né, mais fria. Isso. E ainda a questão da pandemia, que já aumentou por si só um estresse, né? Porque existe, Carol, na realidade, um eixo que a gente chama que é o eixo cérebro e pele. Tudo, né, a origem da criança, lá embriológica, o cérebro e a pele têm a mesma origem, que chama neuroectoderma. Tudo que acontece no cérebro vai para a pele. Então, a pele realmente é essa captação maior de todas dessa ação cerebral. Então, o estresse, aumento do cortisol, alteração realmente, né, de algumas substâncias mais inflamatórias vão direto para a pele. Então, todas essas doenças que são relacionadas com estresse, né, com hipercortisolismo, melasma hoje está indo para inflamação, dermatite seborreica e caspa, vitiligo, alopécias, quedas agora nessa época da pandemia, herpes simples, herpes zoster, todas essas doenças de pele em que você abaixa a imunidade e acaba tendo uma expressão dessas doenças muito mais importante. Então, nessa época de pandemia, realmente a gente aumentou muito os pacientes de dermatite seborreica, muito. Vamos então colocar na tela, separamos aí para vocês também as causas, tá? Para ficar ilustrado. Olha lá. Fatores que motivam, então, a caspa: oleosidade excessiva no couro cabeludo, genética, estresse, lavar a cabeça com água quente, uso frequente de chapéus, acúmulo de cremes e produtos no couro cabeludo, higienização incorreta da região e proliferação do fungo Pittosporum ovale. Hoje é malacésia. Obrigada, malacésia. Vamos, né, simplificando. Doutora, tem muita pergunta, vamos já colocando na tela. Então, quem escreveu pra gente, olha lá, Gustavo, um beijo, obrigada. A temperatura, então, da água interfere na piora das caspas? Sim, na realidade, o que acontece, Gustavo? A umidade, a água muito quente, ela acaba ativando mais a glândula sebácea. Não é uma doença específica da glândula, mas alguma coisa ali na gênese, né, na produção do óleo, precisa do óleo presente ali, acaba piorando. Então, a água quente é muito ruim para quem tem caspa. Então, prefiro lavar com banho com água um pouco mais morna, tá? E uma das coisas que eu falo, não estava escrito ali agora há pouco, umidade e calor, o fungo adora umidade e calor. Seja para caspas, seja para fungo no pé, em qualquer... Então, sempre higienizar muito bem, manter muito mais seco e tirar a umidade. Então, essa coisa de lavar o cabelo, dormir de cabelo molhado faz mal? Para quem tem dermatite, sim, porque umidade e calor é o que o fungo gosta. E aí, quando você piora esse fungo, a dermatite acaba piorando mais ainda. Entendeu? Então, a temperatura da água tem que ser mais baixa. Mais perguntinha na tela. Obrigada, Joana, um beijo. Esfoliação capilar ajuda a caspa a desaparecer? Então, a desfoliação, a limpeza do couro cabeludo melhora assim. Por isso que cada vez mais a gente tem usado os pré-shampoos. Que os pré-shampoos, eles melhoram essa limpeza do couro cabeludo. Só que não pode esfoliar muito, nem pode usar tanto pré-shampoo. Que a partir do momento que você esfolia demais, você limpa demais, você pode inflamar e faz uma coisa que chama rebote. Então, se for fazer esfoliação, o uso de pré-shampoo, argila, sempre 2 a 3 vezes por semana no máximo, para não irritar tanto o couro cabeludo. Perfeito. Doutora, não tem, assim, a doença tem um controle, mas não tem cura. Não tem cura. Eu falo muito para os pacientes essas doenças crônicas de pele, como quem tem diabetes. Você consegue controlar e conviver com isso muito bem. Não vai ter nunca, não tem cura ainda, né? Mas se você controla, você consegue conviver com essa caspa sem ter, sem ter tanto aspecto, alteração na autoestima. Você consegue controlar perfeitamente, entendeu? E shampoos anti-resíduos? A diretora perguntou. Shampoo de resíduos você pode usar, também entra como a questão de pré-shampoos, mas sem uso em excesso. Porque é muito mais, gente, que o que a gente entendia até 5 horas é inflamação. Então, hoje a gente leva muito para os tratamentos orais. Hoje, caspa e dermatite seborreica a gente trata com medicamento oral. Primeiro, uma das coisas que estão associadas, que eu não falei, deficiência de zinco. Deficiência de zinco, alguma deficiência, alteração de vitamina A, hipervitaminose A, deficiência de vitamina B,
estar associados com a piora da caspa. Tá. E uma das coisas que a gente usa oral hoje, só para a gente finalizar, são os probióticos. Então, o que são os probióticos? Para melhorar microbioma. Tá. Então, hoje o probiótico oral, tomado por orientação do médico, melhora muito a inflamação de pele. Porque aquele eixo que eu te falei que tem cérebro e pele, tem um eixo secundário que é cérebro, intestino e pele. E tudo que você melhora do microbioma intestinal, você desinflama a pele. Uau. Então, hoje, muito do tratamento da caspa é medicamento oral. Regulação do estresse, diminui essa inflamação. E uma das coisas que a gente usa muito também são esses devices, que são os LEDs. Olha que legal esse, Esse, na verdade, ó, são esse luzes para rosto, tá? Que a gente usa para rosto, para diminuir dermatite. Então, desinflama esses LEDs, a luz azul, principalmente, ela acaba desinflamando. E tem ainda os LEDs de couro cabeludo. Então, a gente consegue ter hoje medicamentos tópicos, consegue ter luz de tratamento e medicamentos orais. Então, você consegue controlar essa dermatite de uma forma muito melhor do que controlava lá atrás, entendeu? Perfeito, aumentando, devolvendo qualidade de vida, porque essas doenças realmente que se aparecem muito, a pessoa sofre bullying e tem uma autoestima muito baixa, entendeu? Verdade. Eu vou colocar mais perguntinha na tela, olha lá. O Ivari gostou desse do capacetinho, Glaucia. Rosana, obrigada, um beijo. Eu tenho muita coceira na cabeça, mesmo limpinho. Não tenho caspa, o que pode ser? Então, Rosana, pode ser uma coisa que a gente chama do síndrome do couro cabeludo mais sensível. Existe hoje esse que a gente chama couro cabeludo sensível. Então, tem que também desinflamar. Então, às vezes existe rosácea do couro cabeludo, que é uma doença mais recente que a gente tem estudado, rosácea de couro cabeludo. Então, é desinflamar. Tem que ver, avaliar, às vezes pode ter alguma infecção bacteriana. Uma das causas também, para finalizar, muito da caspa que não melhora, às vezes pode ter uma bactéria em cima. E se você não trata essa bactéria, fica uma caspa crônica que não tem tratamento, entendeu? Uau, tem que então, começar pela então, assim, o diagnóstico correto e tudo, você consegue controlar super bem os casos de dermatite seborreica hoje, entendeu? Doutora, alimentação, como você comentou da questão da microbiota e da inflamação, né, como um todo, é nosso tema diário aqui no Você Bonita, a questão da alimentação e da mudança de hábitos, está relacionado? Muito relacionado. Então, hoje, na verdade, o uso, às vezes em excesso, álcool é uma coisa que a gente tira do paciente, com excesso de álcool pode piorar muito. Alimentos que têm índice glicêmico muito alto, então açúcares, gorduras, gorduras de não boa qualidade, que você acaba ingerindo, eles acabam gerando uma inflamação. Eu falo, não é só no couro cabeludo, porque nós somos um todo. Quando a gente entender que a dermatite está no rosto de uma pessoa que tem o estresse, às vezes está um pouquinho, né, alimentação errada, você consegue tratar o indivíduo como um todo e não setorizado, tratar a caspa ou a dermatite seborreica. Então, quando você trata como um todo, alimentação, estilo de vida, diminui o álcool, o cigarro piora muito, porque ele inflama mais ainda as dermatites que tem em face. Então, quando você consegue ter uma avaliação global, né, do paciente, você consegue melhorar, eu falo, a maior parte das doenças inflamatórias. O todo, né? É o todo, não dá para separar. A caspa está dentro do ser humano. Tá aí. Chegou uma perguntinha, doutora, pra gente encerrar, a respeito de escova progressiva, né? Aí, olha, da Tati, um beijo pra Tati. Se piora, então. É bem interessante, escova progressiva à base de formol, que é proibida a dosagem alta de formol, piora sim, porque ela irrita, ela muda completamente o pH do couro cabeludo. Então, elas inflamam muito o couro cabeludo. Então, quem tem dermatite, realmente, eu não deixo fazer alisamento e uso em excesso de tudo quanto é tintura e química na raiz, você piora e acaba desencadeando essa dermatite. Então, eu não deixo meus pacientes fazerem escova progressiva. Porque pode sim piorar. Isso. Tá aí. Mais uma vez, sempre referência, sempre belas entrevistas com doutora Maria Bussadi, dermatologista. Eu vou deixar um agradecimento para vocês. Clínica Doutora Maria Bussadi, para quem quiser saber mais. E claro, né, procure ajuda. Então, é bacana ter notícias boas que a gente pode manter o controle, ainda mais neste momento. Gente, tem que procurar ajuda sempre. Doutora, muito obrigada. Obrigada a você, sempre um foi super ótimo. prazer, viu? Obrigada. Até a próxima. Obrigada.